Olá, essa é a aula 6 de Análise da Conjuntura Econômica. O tema de hoje, na verdade, é um exercício, é o exercício 3, que eu acabei de passar por e-mail para vocês. Bom, a ideia é elaborar um cenário futuro. Agora, já deixamos, os dois primeiros exercícios foram os cenários extrapolativos, a partir de agora, exercícios 3, 4 e 5, que faremos até o final do semestre, serão cenários futuros. Na aula passada, nós vimos a metodologia de cenários futuros. E aqui a ideia aqui é começar a fazer um exercícios em grupos para serem entregues. Aí vocês têm 2 semanas para fazer. A ideia agora é elaborar cenários futuros usando a metodologia de cenários alternativos de cenários futuros, essa do PDF aula 4 que eu enviei para vocês. Qual seria o tema focal? Relembrando que aqui está, dentro dessa metodologia de cenários futuros, as etapas são tema focal, fatores chaves, forças ambientais, incertezas críticas, lógica dos cenários, narrativa dos cenários, implicações e opções estratégicas e indicadores pronunciadores. São 8 fases, né? E a ideia é fazer em 2 vezes, as 4 primeiras na primeira semana e as 4 últimas na segunda semana. Então, temos 2 semanas pela frente aí para vocês, 14 dias aí para vocês entregarem esse exercício número 3. Então, relembrando, o tema focal é a articulação do tema focal, para ser mais detalhado, é o tema pelo qual nós vamos trabalhar. O tema aqui já é pré-identificado. Então, nesse sentido, vamos aqui para o exercício 3. O tema eu já dou antemão, aliás, os 3 exercícios, esse mais os 2 próximos, o tema focal já será encaminhado para vocês, ou seja, não cabe ao grupo debater, discutir a articulação do tema focal, ele já vem pronto. Então, o tema aqui é quais serão os caminhos do mundo em 2035. Então, cenário futuro de longo prazo, né? Hoje estamos em 2020, como seria o mundo em 2035? Mundo, então, é um cenário internacional. Tá? Então, não estamos falando do Brasil ou de uma particular região específica, e sim cenário mundial. Eu peço para que os grupos escolham um dentre esses 3 temas: economia, saúde e meio ambiente. Então, economia, o mundo, os caminhos do mundo 2035, quanto à economia mundial, quanto à saúde mundial, quanto ao meio ambiente mundial. Vou pedir para todos os grupos, na verdade, quando eu ministrei essa disciplina outras vezes, nós separamos os grupos entre cada um desses 3 temas. Como aqui está um pouco mais difícil de fazer isso, eu vou deixar com que vocês escolham cada grupo que for elaborar e passar para mim depois, daqui a 2 semanas, o resultado final no PowerPoint, que vocês escolham entre si um desses 3 grupos, mas que não fiquem todos num tema só. Por exemplo, nós somos estudantes de economia e professores de economia aqui, então a tendência é querer ir para a economia. Mas eu vou pedir para nem todos os grupos escolherem um tema de economia. Alguns escolherem saúde, outros escolherem meio ambiente, para que tenha uma distribuição, né, entre os grupos dos temas diferentes, não fique enviesado ou concentrado num só dos 3. Então, eu vou deixar essa como autogestão. Então, os grupos mesmos vão escolher se vai ser o tema economia, saúde e meio ambiente. Mas o ponto é que o tema focal é quais serão os caminhos do mundo 2035 para um desses 3 temas. Bom, como eu já passei para vocês a metodologia, cabe a vocês darem uma revisada e na próxima semana terminar o que eu chamo aí de parte 1, ou seja, os temas focal que já está desenvolvido, mas principalmente isso aqui, nas próximas 7 dias, próxima 1 semana, desenvolver os fatores chaves, desenvolver as forças ambientais, desenvolver as incertezas críticas e já começar até aí no 5, lógica de cenários, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma repassada nesses 5
pontos da metodologia, e na segunda parte, pensar nos outros temas da metodologia, que é a narrativa dos cenários, implicações, opções estratégicas e definição de indicadores para enunciadores. Então, se a gente conseguir fazer isso em 2 semanas, né, a primeira parte nessa semana e a segunda parte na outra, e entregar daqui a 14 dias, mais ou menos, está de bom tamanho. Bom, vai ser importante, quando a gente faz isso presencialmente, eu deixo, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, às vezes mais tempo até, para os grupos debaterem entre si, discutirem justamente cada um dos tópicos da parte 1 e da parte 2, cada um dos 8 tópicos da metodologia, né? Então, com o tema focal em mãos, os grupos debatem entre si o que vocês pensam que seriam os principais fatores chaves, as forças ambientais, as incertezas críticas e a lógica dos cenários. E depois a mesma coisa, os grupos debatem entre si a narrativa dos cenários, identificam as implicações e opções estratégicas e elaboram e escolhem indicadores pronunciadores. Tá? Como aqui não temos essa opção, né, por estarmos em distanciamento social, a ideia é que o grupo entre si, né, o grupo faça assim como nós estamos fazendo aqui, um Google Meet para assistir essa aula, que vocês entre si organizem em algum horário que seja conveniente para vocês, que vocês consigam fazer uma reunião também, um Google Meet rapidinho para vocês debaterem o tema. Inclusive, uma possibilidade vai ser na terça-feira que vem, dia 18 de agosto, vai sobrar um tempo, depois da aula, e vocês podem usar esse tempo para fazer já um Google Meet entre os grupos, caso vocês decidam assim. De qualquer modo, é importante que tenha esse debate entre os membros do grupo para poder definir e não ficar na mão de uma pessoa ou duas, né, a definição de cada um desses 8 tópicos importantes da metodologia. Tá bom? Então, exercício 3, tema focal. Quais serão os caminhos do mundo em 2035? Cada grupo vai escolher ou economia, ou saúde, ou meio ambiente. Não escolham todos os grupos um tema só, e sim, né, escolham cada grupo, enfim, escolha um desses 3, mas de modo que tenha uma distribuição, né, entre os 3 temas, e depois definam, na primeira semana, dentro com a metodologia, determinem, e já comecem a elaborar o PowerPoint, lógico, já definam os fatores chaves, forças ambientais, incertezas críticas e a lógica dos cenários. E na segunda semana, definam entre si narrativa dos cenários, implicações e opções estratégicas e os indicadores pronunciadores, tá? Usando o Google Meet pelo menos uma vez para a parte 1 e uma vez para a parte 2, para que vocês possam debater e todos tenham a oportunidade de, enfim, contribuir com esse trabalho, tá? Eu vou dar uma repassada nos 8 temas da metodologia, rapidamente, eu sei que vocês já viram, mas é bom dar uma revisada, né? Então, lembrando que são esses 8 temas, tá? Começando com o tema focal. O tema focal é a ideia pelo qual nós vamos tentar fazer uma elaboração de um cenário futuro de longo prazo. Nesse caso, quais serão os caminhos do mundo até 2035, dentro do tema ou economia, ou saúde, ou meio ambiente. Tá? Mas, tipicamente, como eu já mencionei em aula, os temas, às vezes, eles não são definidos a priori pelo né, inicialmente, assim, tem que ser definido também, debatido até para escolher um tema que seja de interesse para a empresa ou para a organização, enfim, a identificação do tema é o primeiro passo. Tem vários tipos, né, de tema focal, depois você dê uma olhada com calma. Então, esse aqui é um exemplo, como seria o ambiente institucional do Pará em 2020, um estudo que nós fizemos há 13 anos atrás, em 2007, dentro das seguintes dimensões: setor público, meio ambiente e movimentos sociais. Bom, aí depois é importante, a etapa 2 e a etapa 3, tipicamente a gente até faz em paralelo, identifica fatores chaves, 2, e 3 identifica forças ambientais. Fatores chaves são coisas de dentro do tema focal, dentro da instituição, que afetam o tema focal, as principais
E forças ambientais são aqueles fatos que afetam o tema focal, afetam a instituição, só que são de fora, né? Então, são forças internas nos fatores chaves e forças externas quando você fala de forças ambientais. Então, aí vocês tipicamente vão elaborar uma lista como essa daqui, com uma série de fatores chaves e fatores ambientais. E aqui não existe errado ou certo, né? Na verdade, existe uma tentativa de... Por isso que é bom ter um número maior de pessoas e de especialistas que entendam sobre a instituição e sobre o tema, para tentar identificar fatores chaves e forças ambientais que sejam importantes, que sejam relevantes. Então, aqui no caso, o exemplo era ambiente institucional do Pará em 2020, quanto ao setor público. Então, aqui a gente definiu partidos políticos. Partidos políticos é um fator ambiental, é externo, né? E assim por diante. Sucessão partidária também. Aí você tem aqui alguns outros temas que são coisas internas da organização, então, no caso, seriam fatores chaves. Tá? Como, por exemplo, capacitação de relacionamento com stakeholders ou partes interessadas. Então, é importante que o grupo se reúna no Google Meet e defina logo de cara quais são os fatores chaves e forças ambientais importantes para o tema. Na sequência, o grupo pegaria toda essa lista que foi elaborada aqui, como vocês viram, tem mais de 30 temas aqui. Dentro desses temas, teremos que escolher deles quais são os principais, que é a etapa 4, determinação das incertezas críticas. Ou seja, de todos esses fatores que afetam o nosso tema focal, quais que são os críticos dentro de duas dimensões. Primeiro, a importância para a organização, ou seja, um tema que seja um desses fatores, forças que sejam importantes, afetem bastante a organização e tem que sejam mais incertos possíveis. Aqueles que já são certos não cabem aqui colocar num cenário de longo prazo, uma vez que se eles já são certos, eles não vão mudar ao longo do prazo e já existem estratégias específicas para lidar com os fatores, coisas certas, né? Então, a ideia é identificar as incertezas de longo prazo, as mais importantes e mais incertas. Escolhem-se, aí os grupos escolherem em torno de 5 no máximo, 4, 5, 6 no máximo, incertezas críticas. Aqui no exemplo do Pará, setor público, nós colocamos essas 5 aqui. Tá? Bom, e ainda nessa fase, é importante, dentro das 5, escolher aquelas, ou tentar combinar, até descer dos 5 para 2. Tá? Desses 5, a gente consegue combinar 2, diminuir até esses 2 aqui: sucessão partidária e relacionamento com stakeholders. Tá? Ou seja, dentre todos os fatores e forças, os mais importantes e incertos são sucessão partidária e relacionamento com os stakeholders. Tá? Então, ainda como parte dessa etapa, a ideia aqui é elaborar quais são os 2 extremos para cada um dessas incertezas críticas. Por exemplo, a sucessão partidária, um extremo seria uma sucessão partidária facilitadora, ou seja, que ajude a empresa. Um governador ou governadora que ajude a empresa. Do outro lado esquerdo, a gente vê um governador ou governadora dificultador. Então, esses dois são os 2 extremos. Por a mesma coisa deve ser feita para outra variável, outra incerteza crítica, no caso, o relacionamento com stakeholders. Quais seriam os 2 extremos? Um extremo seria um relacionamento forte, um relacionamento integrado, que funciona bem. Na outra ponta, nós temos um relacionamento ruim ou distante ou que não funciona bem. Então, é importante colocar esses 2 limites aqui quando você define as 2 principais incertezas críticas. Tá? Na sequência, já entramos na lógica dos cenários, onde, com esses 2 incertezas críticas, vamos combinar as 2 incertezas críticas dentro os limites extremos. Tá? Então, vejam vocês que, no caso de exemplo que estamos dando aí do setor público, ambiente institucional no Pará, em 2020, setor público, você tem, então, as 2 incertezas críticas, sucessão político-partidária aqui,
com os dois extremos, ou facilitador ou dificultador, e a outra dimensão, relacionamento com stakeholders, integrado ou distante. Fazendo a combinação, né, 2 a 2, aqui temos 4 cenários, um no qual é facilitador e integrado, o outro dificultador e integrado, o outro facilitador e distante, e o último dificultador e distante. E aí elabora-se nomes para cada um dos 4 cenários. Aqui tem uns exemplos, eu já falei sobre isso também, com a importância de colocar um nome que sintetize a ideia do cenário. Por quê? Porque depois você, com os nomes, você vai conseguir aí sim escrever uma história, uma narração de uma história para cada um dos 4 cenários. Finalmente, dentro da definição das lógicas dos cenários, temos a ideia de que por que causa, no caso da sucessão partidária, uma sucessão facilitador, um governador facilitador ou dificultador. Então, aqui são coisas que causam, né, e que fazem com que tenhamos esse cenário facilitador. Né, comunicação local, um governador de um partido que consegue se alinhar, posicionar com a empresa, e aqui o contrário, né? Governador de partidos que não conseguem se alinhar com a empresa e que preferem dificultar a vida da empresa no relacionamento institucional. Mesma coisa com quais são as causas que fazem com que o relacionamento com stakeholders seja integrado. Então, aqui está listado algumas causas, e aqui estão listadas outras causas que fazem com que o relacionamento seja distante. Então, até aqui já seria a primeira parte. A segunda parte, para outra semana, aí com os 4 cenários em mãos, com nomes e tudo definido, você conta algumas historinhas ou descrição de cenários, né, de cada um dos 4 cenários. Por exemplo, tem aqui um exemplo aqui de um cenário. Um outro exemplo, o cenário Jurassic Park para política externa americana a favor da China, sendo que a China repete com políticas também favoráveis aos Estados Unidos. Então, nesse caso, dentro dos 4 cenários, esse é um deles, e aqui tem uma descrição do que seria um cenário desse. Lembrando que esse é o cenário futuro, né? Como seria a economia, o mundo, no ambiente de saúde em 2035, se ele fosse, por exemplo, favorável em 2 variáveis. Aí o grupo tem que debater e chegar a essa historinha de cenários futuros. Já com relação à etapa 7, implicações e opções estratégicas. Aqui são 2 coisas, como expliquei na semana passada. Implicações são, né, o que implica esse cenário para a empresa. E opções estratégicas são o que pode ser feito em termos de ações ou de definição de estratégias para lidar nesse cenário. Então, se ocorre um cenário desses, para cada um desses cenários aqui, né, quais as implicações para a empresa num cenário de Jurassic Park? Então, as implicações são poucas barreiras à entrada, ou seja, competição extremamente alta, e assim por diante para cada um dos 4 cenários. Já as opções estratégicas é o que pode ser feito para cada um dos cenários caso ele ocorra. Então, veja esse exemplo aqui, se tivermos baixas barreiras à entrada, né, o mercado competitivo, o que deve ser feito? Então aqui o tipo de estratégia que deve ser feita. E o último passo, a indicação de alguns indicadores, né? Prenunciador no sentido de que é um indicador que, antes de que o cenário se estabeleça, né, esses indicadores vão acompanhando, né, e chegam e vai, depois do longo termo, né, do longo prazo, vai podendo mostrar para cada um de nós, olha, estamos caminhando para o cenário 1, ou então estamos caminhando para o cenário 2, ou 3, ou 4. E tipicamente a gente consegue essas informações aí em jornais, revistas, televisão, checando e acompanhando competidores, acompanhando a política, acompanhando várias diferentes situações sociais, legislação, que vai dando pistas sobre qual cenário vai se desenhando mais provável no longo prazo, tá certo?
Então, é isso, a metodologia é isso, relativamente tranquila, já vimos, e aqui eu só estou revendo para vocês terem uma ideia do que vocês devem fazer nessas 2 semanas com relação, então, à primeira parte, os 5 primeiros tópicos da metodologia, e na segunda semana os outros 3, tá? Tentem marcar aí um dia que for mais conveniente para o grupo, uma reunião via Google Meet para poder debater. E aí, depois, sim, de 2 semanas, mandar por e-mail essa apresentação do PowerPoint, tá? Se tiverem alguma dúvida, me avisem, que eu estarei aqui para ajudar. Muito bem. É isso. Por hoje é só, e me despeço agradecendo a atenção de vocês. Até logo.